teus filhos unidos no teu nome santo, meu Deus. Que o Senhor abençoe cada um nesta noite, Pai. Nos dando graça, meu Deus, e força, Pai. Nos dando a fé, meu Deus, que nos possa estar de pé, meu Deus, buscando essa vitória. Aleluia. Para que nenhum, meu Deus, volte a casa, meu Deus. Nenhum, meu Deus, falece pelo caminho, mas continua nessa caminhada. Essa caminhada, meu Deus, tão maravilhosa, o Senhor nos guiou, Pai. Sabendo tua palavra, sabendo do mensageiro, sabendo do profeta, Pai. Que nos tirou da confusão, tirou da embaraço, que sabendo a mensagem, abrir nossos olhos, que nós possamos ver, enxergar esse caminho da verdade. Amém. Meu Deus, e cada irmão se encontra, nos aquele profetado. Aleluia. Que o Senhor multiplique, meu Deus santo, a fé de cada um, essa força que o Senhor tem dado, meu Deus, para estar ofertando, Senhor Deus. Com fé que o Senhor tem dado, que o Senhor multiplique cada vez mais. Abre as portas do emprego para que se encontre desempregado. Para que se encontre, meu Deus santo, necessidade, meu Deus santo, do emprego. Amém. Para poder manter o seu lar, resolver todos os seus problemas. Amém. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe cada um dos mesmos, Pai. Amém. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe nessa noite. A mensagem vai ser pregada nesta noite, que o Senhor nos abra o nosso ouvido, nós possamos ouvir, sabe que é alegre, revestida de uma graça. No nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler. Na verdade, é em pé. De pé, como se tivesse alguém que não estava aqui agora cá. Mas em pé. Apocalipse, capítulo 1, versículo... Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre deidade. Tem tanto assunto sobre a deidade, irmão, que eu nem... Tanto assunto, mas é tanta coisa sobre a deidade. Apocalipse, capítulo 1. Versículo 8. Amanhã nós teremos a Santa Ceia, a Ceia do Senhor. A partir das 15 para as 6 da tarde, os irmãos vão sair daqui com o carro, né, com a van. Deus possa abençoar cada um. Né? Dia de Santa Ceia, assim, às vezes tem muitos irmãos que perdem essa identificação de jejuar um pouco, de orar um pouco, apresentar o culto, apresentar a ceia, na oração, jejum. Isso é bom, seria bom fazer, né, irmãos? Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Está escrito assim: Eu sou. Se não tivesse mais nenhuma palavra depois disso aqui, já era bastante nós acreditar, amém? Que Ele é. Amém. Ele é o quê? Ele é Deus. Ele é o curador. Ele é o Salvador. Ele é o que redime. É o que condena também. É o que salva. É o que perdoa. Eu sou o Alfa. Isso quer dizer, Ele é a letra A, ou o início do alfabeto grego, alfa, e o ômega, isto é, a última letra do alfabeto grego, ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que há de vir o Todo-Poderoso. Amém? Vejam bem. Vamos ver quem é que está vendo esse. Quem é que está contemplando esse? Quem é que está contemplando esse eu sou? João. Mas vamos ver o que ele falou quando ele contemplou esse eu sou. Apocalipse 1, verso 17. João está contemplando este eu sou, nesta grande visão. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: como morto, irmão, é como se tivesse parado, o fôlego foi embora,
a voz foi embora. Quando eu ouvi a minha voz, não saía. Quando eu ouvi minha voz, ficou travado. Quem está entendendo, irmãos? Caí como morto, travado. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto. Na verdade, fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Bendito e amado Senhor Deus. Aqui está a tua palavra, aqui está a tua escritura. E nós estamos aqui para ser abençoados. E cremos que já estamos abençoados. Porque o Senhor prometeu estar conosco. O Senhor disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em torno do teu nome, isto é, em torno da tua palavra, o Senhor estaria aqui também presente, Pai. Abençoe, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça bendita do Senhor esteja nos nossos corações, derramando as tuas preciosas bênçãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, podem se sentar. Eu quero falar essa noite sobre a revelação da deidade está de volta. Agora nós sabemos quem é o nosso Deus. Você sabe, irmãos? Você sabe quem é o nosso Deus? O nosso Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Esse que fez os céus e a terra. O nosso Deus é este Todo-Poderoso que aparece no princípio do livro de João, de Apocalipse. Sim, Ele é o Todo-Poderoso. É verdade que a revelação da deidade estava perdida. É verdade que as denominações perderam Ele. Perderam Jesus Cristo. E quando pensaram que acharam, colocaram Ele num lugar chamado segunda pessoa. Sim, ao longo dos anos, ao longo das eras, a igreja perdeu Jesus Cristo. Perdeu. E eles então começaram a ter ideia de quem Ele era. Começaram então a ter ideias, pensamentos, sugestões sobre quem era Jesus. E a igreja começou a dar suposições de quem Ele era. E então, quando o movimento pentecostal, protestante, começou a se levantar, eles pensaram que tinham achado Jesus. E colocaram Ele num lugar, num canto, chamando Ele de segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas a revelação está de volta. Agora sabemos quem é o nosso Deus. Amém? Agora sabemos quem é o nosso Deus. Glória! O nosso Deus chama-se Senhor Jesus Cristo. Este que João disse que é, que era e que há de vir. O Todo-Poderoso. O Alfa e o Ômega. Princípio e o fim. Amém? Quem disse isso? O profeta irmão Branham disse no parágrafo 101 da mensagem à Era de Filadélfia: mas a revelação da deidade está de volta.
Ora, a verdadeira igreja agora pode edificar. Amém, irmão? Que maravilha, amém? Vou repetir, a era de Filadélfia é 101. Mas a revelação da deidade está de volta. Ora, a verdadeira igreja pode agora edificar com força novamente. Depois de tanto tempo, depois de todo este tempo, ela, a revelação, finalmente, a igreja, finalmente sabe quem é o seu Senhor. Nós sabemos. Você sabe ou não? Como igreja, você sabe? Era de Laodiceia 56. E agora, nesta última era, temos regressado à revelação principal. A revelação mais importante da Bíblia inteira, que é Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Há um só Deus. E seu nome, Senhor Jesus Cristo. Parágrafo 56, Laodiceia. Vamos ver o que Paulo diz quanto a isso aos Colossenses, capítulo 2, verso 2. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Estejam unidos também em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém, irmão? Cristo é o mistério de Deus revelado. Então, Paulo estava mostrando para a igreja de Colosso, os colossenses, de que eles agora poderiam estar fortes, fortalecidos no coração, unidos no amor, para que através disso pudesse alcançar uma riqueza grande pelo entendimento. A riqueza seria alcançada pelo entendimento. E esse entendimento faria eles conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Amém, irmão? Aí vê o profeta tomando quase o mesmo tom das palavras de Paulo, dizendo na era de Laodiceia. A igreja agora pode edificar com força novamente. Amém, irmão? Filadélfia, melhor dizendo, 101. Agora ela pode edificar com força novamente. Depois de todo este tempo, a revelação está de volta. Agora a igreja finalmente sabe quem é o seu Senhor. Antes nós não sabíamos. Antes nós não sabíamos, não conhecíamos. Antes nós não tínhamos revelação disso. Mas hoje você tem. Hoje nós temos. Porque esse mistério, disse Paulo aos Colossenses 1:26, este mistério esteve oculto desde os séculos e em todas as gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos. Amém, irmãos? Também foi manifesto aos santos desta última era. Amém? Porque estava perdida. Esta grande revelação estava perdida. Mas agora foi revelado aos santos. Manifesta aos santos. Você faz parte desses santos, irmão? Então, vejam bem. Então, não existe, de forma alguma, na obra de redenção, na obra salvífica, no plano salvífico, não existe duas pessoas ou dois seres trabalhando nela. Existe um só. Jesus Cristo, que é o nosso Deus.
na obra de restauração, na obra de redenção. Quem nos salvou foi Deus. Então, quem me salvou foi Jesus. Amém. Na obra de redenção, quem me redimiu foi Deus. Então, quem me redimiu foi Jesus. Na obra de redenção, quem me curou foi Deus. Então, quem me curou foi Jesus. Agora eu sei quem é meu Senhor. Amém, irmãos? Agora eu sei quem é o meu Senhor. Antes, quando nós não tínhamos revelação, diríamos assim: Jesus me curou. Deus deu a ordem. Não é bem assim. Deus me curou. Então Jesus me curou. Amém, irmãos? Amém. Então, essa confusão que existe na mente das pessoas, entre aspas, colocando duas pessoas, como se essas duas pessoas estivessem fazendo o trabalho que é só de uma fazer. É claro que os trinitarianos, os dualistas, vão pegar algumas escrituras e vai dizer assim: pois você está enganado, pregador. Pois aqui eu digo que um trabalha e o outro também trabalha. Jesus disse: meu Pai trabalha e eu trabalho também. Só que eles não entendem que Deus é Espírito, amém, irmãos? E ele estava num corpo manifestado. E o corpo manifestado foi aquele na qual ele tomou a forma. Ele estava numa forma humana. Por exemplo, nesta noite aqui, se fosse falar de pessoas, tem quantas aqui trabalhando? Não, só tem uma. Nesse sentido aqui, só tem uma. Mas, na verdade, o Espírito Santo precisa do meu corpo. Querido, irmãos, o Espírito Santo precisa do meu corpo. O Espírito Santo precisa disso. Ele está aqui. E, no entanto, este véu, esta carne, é necessária para o Espírito Santo falar alguma coisa para a igreja. Amém, irmãos? Então você observa que aqui tem duas pessoas aqui agora, falando para vocês. Agora tem duas pessoas falando. Tem eu que estou sendo usado para falar e tem outra pessoa que é o Espírito Santo dentro de mim. Agora é duas pessoas. Mas no dia de Jesus Cristo não era duas pessoas, era uma só. Amém, irmão? Porque ele e o Pai eram um. Aqui tem duas pessoas envolvidas. Eu como pregador e o Espírito Santo. Mas em Jesus não. Não havia duas pessoas. Era Jesus somente e somente Jesus. Amém, irmão? Porque Jesus disse: eu trabalho também, meu Pai também trabalha. Porque era o Espírito trabalhando através do corpo. Amém? Era o Espírito trabalhando através do corpo. Por isso que Jesus estava dizendo aquilo. Então, vejam bem. Veja que não existe duas obras, uma feita pelo Filho e outra feita pelo Pai, pelo Deus. Não. Existe uma só obra. E esta obra é feita pelo próprio Senhor. Porque a Bíblia não diz em Filipenses 1,6, aqueles que começaram a ver a obra. Não é plural. Lá em Filipenses 1,6 está dizendo, aquele singular que começou a boa obra. Amém, irmãos? Há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Não diz aqueles que começaram a boa obra. Está escrito assim lá em Filipenses 1,6? Não está escrito assim em Filipenses 1,6. Aqueles que começou a boa obra. Deveria estar assim, se fosse uma visão dualista ou trinitariana. Aqueles que começaram. Mas lá está escrito assim, aquele singular
que começou, não começaram, começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia do arrebatamento. Amém, irmão? Até o dia de Cristo. Então não existe duas pessoas fazendo dois trabalhos, duas obras. Vejam bem o que o irmão Branham disse nessa mensagem, o 1 Cor 15. Olha o que ele fala. Antigamente, eu costumava pensar, anos atrás, isto é, antes da revelação vir para ele. Quem entendeu, irmãos? Se a revelação está de volta para mim, estava de volta também para ele. Amém, irmãos? Se a revelação estava de volta para mim, estava de volta para o William Branham também. Mas ele diz assim, ó, eu antigamente costumava pensar, bem lá atrás, anos atrás, que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Jesus me amava. Você não está entendendo? Lá bem atrás eu pensava que Deus estava aborrecido comigo, mas que Jesus me amava. Então, descobri que é a mesma pessoa. Amém, irmão? Olha só, parágrafo 15. Primeiro ser. Descobri então que é a mesma pessoa, Deus e Jesus. Amém? Amém. Isso é maravilhoso, amém? É. E no coração de alguém que não foi revelado, no coração e na mente de alguém que não foi revelado, pode passar isso na cabeça dele. Eu tenho certeza que existe muita gente com desejo de ver Deus e depois ver Jesus. Não tem jeito. Ninguém pode ver Deus a não ser em Jesus. Ninguém pode ver Deus fora de Jesus. Eu quero ver o rosto de Jesus e quero ver o rosto de Deus. Você nunca vai ver. Porque a Bíblia diz que a glória de Deus brilha na face de Jesus. Amém. Pessoas que têm esse tipo de ideia, vai acontecer como Sadhu. Sadhu Sundar Singh, o apóstolo dos pés sangrentos. O apóstolo dos pés sangrentos, aquele que tentou viver e imitar Jesus em tudo. Por que ele ganhou o nome de apóstolo dos pés sangrentos? Porque ele caminhava muito, evangelizava muito. E ele tentou imitar Jesus em tudo. Caminhava muito, por isso que do solado dos seus pés começaram a minar bolhas de sangue. E as bolhas então furavam, e ele na terra caminhando e misturava a terra misturada com sangue. E aí colocaram o nome dele de o apóstolo dos pés sangrentos. Num dia, ele teve uma visão, ele foi arrebatado até o céu. Ele foi arrebatado até o céu. E diz que lá no céu assim, havia um trono. E no trono estava sentado Jesus. Ele viu logo que era Jesus. Ele viu, observou Jesus de cima e embaixo. Olhou Jesus, contemplou Jesus de cima e embaixo. Olhava para a face dele e disse, uma face muito linda. Olhava para mim como aqueles olhares, aquele olhar assim de misericórdia, de bondade, de suavidade. E eu senti no meu coração que ele já me amava há muito tempo. Depois de ter visto isso e contemplado isso, isto é o apóstolo dos pés sangrentos, Sadhu Sadhusin, que fala isso no seu livro, Apóstolo dos pés sangrentos, página 109. Depois de ter contemplado tudo isso, depois de ter visto toda esta formosura de Jesus, ele falou assim, agora deixe-me ver Deus. Agora eu quero ver é Deus. E uma voz veio e falou assim, assim como na terra, aqui no céu também Deus não é visto.
Mas aí está Jesus. Ele é Deus. Amém, irmãos? Aí está Jesus. Ele é Deus. Ele só pode ser visto em Jesus. Aí está Deus. Então, Sadhu Singh, este apóstolo dos pensamentos, ele foi revelado no céu acerca de Deus. Ele teve que chegar no céu para ter revelação de quem era Deus. Ele teve que ser arrebatado. Porque pregador que nenhum na terra convenceria, não. Pregador que nenhum na terra, nenhum convenceria ele. Mas ele precisou ser arrebatado. Para chegar no céu e conhecer que Jesus é Deus. E entender que Jesus é Deus. E quando nós temos o entendimento correto, a revelação correta, Paulo está dizendo aqui na Bíblia, assim como William Branham está dizendo aqui no parágrafo 101 da mensagem de Filadélfia, que quando a igreja tem essa revelação, ela pode se edificar de novo com poder. Amém, irmão? É um poder que ela tem nas mãos. E eu vou dizer mais. Parágrafo 55, quem está anotando? 55, os ungidos dos últimos dias. Diz o profeta assim, vou falar bem devagar. Qualquer pessoa que não crê que Jesus é Deus, está perdido. Os irmãos estão entendendo? Parágrafo 55, os ungidos dos últimos dias. Se a pessoa não crê que Jesus é Deus, ele está perdidamente perdido. Não sou eu quem disse. William Branham disse. E a Bíblia diz. Amém, irmãos? Pastor, onde é que a Bíblia diz que quem não crê que Jesus é Deus está perdido, pastor? Ué, mas peraí, ele falou isso. Se vós não credes que eu sou, permanecereis nos seus pecados. Morrereis, Se não credes que eu sou, morrereis em seus pecados. Então, William Branham disse, abonando o que Jesus disse. Amém, irmão? Porque o eu sou é Elohim. O eu sou é o Jeová. Mas esse Jeová do Antigo Testamento se tornou Jesus do Novo Testamento. Amém, irmão? E Jesus disse, se vocês não creem que eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. E morrer nos pecados está perdido, irmão. Morrer em pecado está perdido. Quem disse que morrer em pecado está salvo? Jesus disse, se vocês não creem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Mas o que é pecado? Incredulidade. Não aceita que ele é Deus. Não aceita que ele é o sou. Não aceita que ele é Jeová. Aí vem William Branham e diz, os ungidos dos últimos dias, 55. Se não crê que Jesus é Deus, você está perdido. Olha só que coisa. Os irmãos estão entendendo? Então, não existe esse negócio de duas pessoas fazendo a obra. É um só. Lá não está escrito assim, aqueles que começaram a boa obra. Está dizendo, aquele que começou. E quem foi que começou? Quem foi que começou? O Espírito. Quem é o Espírito Santo? E quem é Deus? Senhor Jesus Cristo, ele é a palavra. Então vamos lá. Quando eu digo que Jesus nasceu, estou dizendo que Deus nasceu. Amém, irmão? Amém. Mas aonde isso está, pastor? Está lá em Lucas 2, verso 11. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Cristo, o Salvador, que é o Senhor. Quem é o Senhor? Só há um Senhor, amém, irmão? Então, quando eu digo que Jesus nasceu, eu estou dizendo que Deus nasceu. A grande luz resplandecente, 102.
a pequena Maria e José tinham entrado na cidade e lá Jesus nasceu. Amém? Perguntas e respostas número 261b. Creio que será colocada nesse lugarzinho no qual eles disputam tanto e tanto. Mas o que o profeta está falando? O profeta está dizendo, está falando sobre a nova Jerusalém que descerá do céu. Alguém fez a pergunta, irmão Brana, quando a nova Jerusalém vier do céu, em que lugar da terra Deus vai colocar a cidade? Eu disse, eu creio que será na Palestina, onde eles brigam por esse pedaço até hoje. Será ali. Aí ele vai e continua assim, creio que será colocada nesse lugarzinho no qual eles estão disputando e onde Deus nasceu. Amém, irmão? Ele está falando aqui, Jesus, então, Deus nasceu. Quando digo que Jesus chorou, estou afirmando que Deus chorou. Amém? Quem é este Melquisedeque 43? A Bíblia diz em 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois Deus se manifestou em carne, tocado com mãos. Deus comeu carne, Deus bebeu água, Deus dormiu, Deus chorou. Parágrafo 43. Quem é este Melquisedeque? Não, tem uns aí que dizem, não, Deus não chora não, Deus não dorme não. Deus não nasce, não. Quando digo que Jesus me curou, estou dizendo que Deus me curou. Amém? Mensagem Vida 166. O próximo veio. Era uma criança que tinha convulsão. Com cerca de 12 anos de idade. O Billy ajudou a carregá-lo até a plataforma. E 2 homens, ele estava dando ataques. Exatamente assim. Veja. Me faz lembrar daquela pequena Ed Wright. E eles trouxeram aquela coisinha ali, aquela criança. E quando eu estava orando, ele disse, deixe-me descer, pois Jesus me curou. Amém? Amém? Se eu digo que Jesus me curou, eu estou dizendo que Deus me curou. O livro da vida do Cordeiro 226. Deus te abençoe, irmã. A senhora não mais terá essa velha muleta mais. O irmão Brana orando por uma irmã. Você não terá mais essa muleta, irmã. Creio que você não terá mais. A senhora está bem agora, porque Deus te curou. Amém, irmã? Então tem 2 aqui, 2 pessoas fazendo a obra? Tem 2 realizando a obra? Não. Quando digo que Jesus cura, estou dizendo que Deus cura. As infalíveis realidades do Deus vivo 34. O seu nome é Wilson? Wilson Lela? Lisa Wilson. Claro, não é ela uma coisinha bonitinha? Falando da menininha. Ela tem um tumor sobre o seu olho. Bem, querida, você sabe que Jesus cura? Não cura? Amém, irmãos? Jesus cura. A influência de um homem sobre o outro. 154. Se eu digo que Jesus cura, é Deus que cura. Se você crê que Deus cura, é Ele que cura. Amém, irmão? Então tem 2 pessoas fazendo a obra? Não. Não é bem assim. Quando digo que Jesus me libertou, estou afirmando que foi Deus quem me libertou. A mensagem da graça, 174. Você está feliz nessa noite? Responda você também, irmão. Pode responder, eu estou. Não está você feliz? Eu estou tão feliz porque Jesus me libertou. Eu estou tão feliz porque foi Jesus que me curou. Eu estou tão feliz porque foi Jesus que me libertou. Eu estou tão feliz porque foi Deus que me libertou. Tem 2 fazendo a obra? A mensagem da graça, 174.
Apocalipse capítulo 4, verso parte 2, 123. Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, patrão, eu sou um escravo, seu escravo. Eu fui comprado com o seu dinheiro. Sim, ele disse, mas a forma que Deus me libertou a outra noite, Jesus me libertou. Então, foi Deus que te libertou. Amém, irmão? Amém. Se eu digo que Jesus me salvou, estou afirmando que Deus me salvou. A revelação de Jesus Cristo 103. Agora, não se amarrem de novo, irmãos, às tradições. Não voltem a organizar seus credos. Não voltem de novo para ficar com essas tradições. Não se desviem escutando aqueles que negam o poder da palavra e negam que Jesus salva. Amém? Quando eu digo que Jesus me salvou, estou dizendo que Deus me salvou. Vê? Adoção. Parágrafo 59. No corpo de Cristo, posição. Deus me salvou. Então foi Jesus quem me salvou. Amém, irmão? Eu não tenho mérito de qualquer coisa que uma vez eu pude fazer. Não. Ou qualquer coisa a mais. Não foi eu, foi Ele. Se eu digo que Jesus morreu por mim, estou afirmando que é Deus que morreu por mim. A chave para a porta 16. Então, o batismo é uma confissão que uma obra interior da graça tem sido feita. E as criancinhas não têm conhecimento do pecado. Por isso que não batizamos recém-nascidos. Portanto, quando Jesus morreu na cruz, ele morreu para tirar o pecado do mundo. Amém, irmão? Amém. Jesus morreu na cruz. A restauração da árvore noiva, 68. Agora, nós temos que lembrar que quem morreu na cruz foi Deus. Amém. A chave para a porta 16. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A revelação da deidade está de volta. Amém, irmãos? A igreja pode ficar confusa novamente. A chave para a porta, ele disse que Deus morreu na cruz para tirar o pecado do mundo. E na mensagem restauração da noiva, ele diz, Jesus é que morreu na cruz. O profeta não tinha confusão nenhuma com isso, irmãos. Paulo não tinha, Timóteo não tinha, Pedro não tinha, João não tinha. Se eu digo que Jesus derramou seu sangue, estou afirmando que Deus é que derramou seu sangue. Atos 20, versículo 28, você já sabe disso. A igreja que Deus comprou, resgatou com seu próprio sangue. Amém? Se eu digo que Jesus derramou sangue, estou afirmando que Deus é que derramou sangue. Sexto selo, 130. Então Deus mesmo se tornou um parente, revestindo-se de carne humana através de um nascimento virginal. E ele derramou o sangue, o seu sangue. Agora, aquele sangue não era sangue de um judeu, não era sangue de um gentio, era sangue de Deus. Amém, irmãos? Somos salvos pelo sangue de Deus. A semente não herda com a palha 101. Ele foi o próprio Deus. A Bíblia diz que somos salvos pelo sangue de Deus. O próprio Deus. Não uma terceira pessoa e nem uma segunda pessoa, mas a pessoa. O próprio Deus, grande Jeová. Jesus é esse Jeová. Amém, irmão? Obrigado. Se eu digo que quem estava morrendo na cruz era Jesus, eu estou afirmando que era Deus morrendo. Deus sendo mal entendido, 227. Observe aquela voz respondendo, aquela voz, dizendo para o ladrão da direita. Observe aquela voz quando abre a sua boca para falar com o ladrão da direita. Com certeza, estarás comigo no paraíso.
aquele rapaz ladrão que estava à sua direita, ele compreendeu, ele entendeu que aquele era Deus morrendo por ele. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus é mal entendido. 227. A crueldade do pecado, 203. Tal preço que ele pagou, porque até... isso aqui, ó, presta bem atenção, irmão. Como é que as pessoas fazem uma confusão? Olha aqui, ó. Porque o profeta vai lá e volta cá. E o centro é que te coloca firme. Amém, irmão? Da revelação. Olha aqui, ó. A crueldade do pecado, 203. Tal preço que ele pagou, que até Deus mesmo escondeu a sua face. Para não ver aquela cena. Presta atenção. Vou repetir outra vez, para deixar bem claro. Tal preço que ele pagou, até que Deus mesmo teve que se esconder a sua face. Para não ver aquela cena. Os anjos velaram as suas faces, para não ver aquela cena. E viraram-se para chorar com ele. A lua e as estrelas não puderam brilhar, e nem o sol, porque se esconderam para não olhar aquilo. O próprio Deus que os criou estava morrendo na cruz. Amém, irmão? Que paradoxo. Amém? O próprio Deus que os criou, sol, lua, anjos, estava morrendo na cruz. Parágrafo 203, a crueldade do pecado. Se eu digo que Jesus é quem ressuscitou dos mortos, estou afirmando que foi Deus que ressuscitou. Amém, irmão? Quando seus olhos se abriram, 144. Agora, se Deus ressuscitou dos mortos, é porque Ele está aqui nessa noite. Amém, irmão? Quem foi que ressuscitou? Foi Jesus? E o profeta está dizendo, foi Deus que ressuscitou dos mortos. Se eu digo que quem vai levar a noiva no arrebatamento é Jesus, estou afirmando que quem vai levar é Deus. Cristo é revelado em sua própria palavra, 89. Vê você o que eu quero dizer? Deus está vindo, Ele está vindo para arrebatar a sua igreja. Você não crê nisso? Amém, irmão? Que grande revelação. Agora a igreja pode edificar com força. Amém? Amém. Irmão, presta bem atenção. Se você pegar os intelectuais de hoje, se você pegar os teólogos de hoje, se você pegar os filósofos, eu estou falando de quem? Eu estou falando de homens que têm mentes brilhantes. Certo, irmão? Se você sentar perto de um filósofo, irmão, ele vai falar coisas que você vai ficar voando de um filósofo. Como existiam muitos famosos lá atrás, que os próprios filósofos de hoje se espelham neles. Porque o pai da filosofia é Platão. Depois vem Jeremias, depois vem, quem mais? Quem vai lembrar daí? Depois vem Hércules é outra coisa. Aí vem outros, esqueci o nome deles. Vários famosos da Grécia. E todos os filósofos de hoje se espelham nele, Platão. Assim como a ciência moderna se espelha em Einstein. A física, né? Os físicos. Então observe que hoje as mentes brilhantes como filósofos, intelectuais, teólogos, isso são pessoas que têm a mente brilhante, com alto poder de persuasão, com alto poder de conhecimento. Mas nenhum deles é capaz de superar o poder que você tem por conhecer que Jesus é Deus. Amém, irmãos? Nenhum deles tem o entendimento, a compreensão para entender que Jesus é Deus. Aí eu vou responder para vocês. O profeta diz, a igreja agora pode edificar com poder e força. Amém, irmãos?
Porque a igreja é poderosa. Amém, irmão? Ela tem um poder nas mãos. Ela tem algo na mão poderoso. Ela tem um entendimento. Ela tem uma revelação. Um entendimento de que Jesus é Deus. Esse é o poder para conquistar. O profeta disse assim: se você não crê que ele é Deus, que Jesus é Deus, os ungidos dos últimos dias, 55, você está perdido. Isso quer dizer que você não tem poder algum. Mas se você crê que ele é Deus, todo o céu te espera. Amém, irmão? Porque ele, sendo Deus, revelado a nós, porque o que acontece? O que acontece é que Deus nos deu a revelação tripla. Tripla. Nós sabemos quem é Deus no Antigo Testamento, sabemos quem foi Deus no Antigo Testamento, sabemos quem foi Deus aqui há 2 anos atrás e sabemos quem é Deus agora. Sabemos que Jesus foi Deus sobre nós, sabemos que Jesus foi Deus por nós e sabemos que Jesus é Deus agora em nós. Amém, irmãos? Esta é a esperança da glória. Amém? Cristo em vós. A esperança da glória. E quem tem esse poder da revelação, irmão? Quem tem esse poder? Somente quem tem esse poder é que vai se livrar de bomba atômica, de arma nuclear, que vai se safar de armas de hidrogênio. Somente quem tem esse poder. Os intelectuais de mentes brilhantes estão procurando subterrâneo, fazendo plataforma antinuclear. Enquanto que a noiva dos Jesus, com esse poder, vai ser arrebatada. Amém, irmão? Com esse conhecimento de que Ele é Deus. Como a Bíblia diz, o que é que Deus quer, a não ser que você creia? Não é? Apenas que você creia. Por isso que um cristão hoje, ele talvez não tenha um chinelo para calçar, talvez não tenha uma muda de roupa nova para vestir, talvez sua geladeira está bem vazia, mas se ele tem a revelação de que Jesus é Deus, ele tem poder para sair daqui na guerra nuclear. Amém, irmão? Ele não ficará aqui para ser estupim, para ser estopa para a guerra nuclear, porque ele tem a revelação. A revelação está de volta. Amém, irmão? Profetizar a igreja pode edificar novamente com poder. Aleluia. Ei, glória a Deus. Amém, irmão. Aleluia. Deixa aqui, eu repeti isso várias vezes, para não ficar só as minhas palavras. Deixa eu ver o que o Mambana fala aqui. Vou pegar aqui as mensagens do profeta, está aqui no computador, para mostrar para os irmãos os ungidos dos últimos dias, 55. Que é muito. Olha, escuta, irmão, isso aqui é preocupante. Isso aqui é muito preocupante. O profeta vai falar sobre isso. Porque se a revelação está de volta e as pessoas negam a revelação, e o que é mais poderoso do que algo que estava oculto e agora é revelado? O que é mais poderoso? De você encontrar uma coisa que estava oculta e agora é revelada a você? É? E na mensagem, os ungidos dos últimos dias, deixa eu procurar aqui, você vai ver que o irmão Branham vai dizer isto aqui é chocante, é terrível. Isso aqui, quando nós olhamos para os devocionais, olhando para o mundo, e olhando até mesmo para pessoas próximas a nós, na mensagem, fica difícil. Mas o profeta, irmão Branham, continua a afirmar. Parágrafo 55, os ungidos dos últimos dias. Parágrafo 55. Vejam bem. Eu quero pegar tudo para os irmãos entenderem. Chegou um batista perto do irmão Branham e disse assim: irmão Branham,
Você fica pregando aí que Jesus é Deus, pois eu vou dizer que ele não era. Mas ele era Deus, foi Deus e é Deus. Aí o profeta falou, mas isso não adiantará se Deus não te revelar isso, irmão. É por uma revelação. O Batista bateu na mesa e disse, mas eu não posso aceitar a revelação. Aí o profeta diz, mas se você não aceitar, você está perdido. Olha só. Aí o profeta vai e começa a dizer assim. Vê você? Então eu disse, então você tem que rejeitar Jesus Cristo, pois ele é a revelação de Deus. Vocês estão entendendo agora o desenho, irmãos? Então você vai ter que negar Jesus Cristo, porque ele é a revelação de Deus. E ele não quis aceitar aquilo. Porque ele é a revelação de Deus. Estou lendo o parágrafo 55. Deus revelado em carne humana. E se você não vê isto, você está perdido. Jesus disse, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Ele é a revelação de Deus. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus revelado em forma humana. Se você não pode crer nisto, que ele é Deus, você está perdido. Hã? Como é que é? Colossenses? Eu li isso aqui. Eu li hoje aqui, Colossenses 2, capítulo 1. Hã? Eu li isso aqui. Colossenses 1, 26. Está aqui, eu li aqui. Sim, eu falei isso. Paulo disse para a igreja, olha gente, o mistério que esteve oculto. Eu falei sobre isso. O mistério que esteve oculto desde os séculos dos séculos. Esteve oculto. Ah, sim, sobre o poder. Sim, esteve oculto, o mistério. O mistério que esteve oculto, que esteve escondido, que ninguém sabia, que ninguém via, que ninguém entendia, que ninguém enxergou. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, em todas as eras, agora foi manifesto diante dos seus olhos. Amém? É isso. Então tem poder maior que esse, irmão? Tem poder maior que esse? Não tem mais poder maior que esse. Poder de conhecer algo. Poder de ter conhecido algo, revelado algo. Esse é o maior poder que tem. É quando algo que é misterioso, algo que esteja escondido aos olhos disso, daquilo, e logo é revelado a você. Se você vai num lugar, se você vai numa, vamos supor que você vai numa espaçonave e vai lá para um planeta distante. E você então ficou sabendo que encontrou com pessoas que lhe disse algo. Só que enquanto você não revela, o povo fica tudo curioso aqui embaixo. E você se torna a pessoa mais importante, mais poderosa. Amém, irmãos? Amém. Nós somos as pessoas mais importantes nesse sentido, na visão de Deus. Amém, irmãos? Na visão de Deus. E eu próprio na Bíblia. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas misteriosas, escondidas, dos sábios e entendidos, mas que revelaste a estes pequeninos, e isto te aprove. Amém, irmão? É do seu gosto. Então nós somos as pessoas mais poderosas. Aí vem alguém aqui, um pentecostal de colarinho branco, que jejua 3 vezes por dia, que sobe e desce do monte 3 vezes por dia, diz, não, na nossa igreja o fogo está caindo, lá que é a igreja poderosa. Sem revelação? A revelação é que te faz poderoso. Amém, irmão? Amém? Paulo disse, eu prefiro falar uma palavra com entendimento, revelação, do que 1000 línguas ou 10.000 línguas, seja o que for. Amém, irmãos? Mas uma só palavra com entendimento. Isso já é bastante para mim. Com revelação, diz Paulo. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém, irmãos? Aí, irmão, o profeta te anima.
O profeta vem e te anima você e anima nós. O diabo está tentando fazer você pensar que você é uma igrejinha acovardada. Não é. Você é uma igreja poderosa. Amém, irmão? A revelação está de volta. Senhor Deus, muito obrigado pela palavra. Obrigado pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo a nós. Senhor, nós não merecíamos isso, Senhor. Nós não merecíamos isso. Sim, meu Deus. Abençoa, Pai. Em nome do Senhor. Perdoa nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Pai. Perdoa. Perdoa nossas falhas. Perdoa, Senhor. Abençoa cada irmão. Cada irmã. Abençoa cada um, Senhor, com o poder da Tua palavra falada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado. Para nós terminarmos, eu vou citar as últimas duas escrituras. O mundo foi criado pela palavra. Correto? E quem é a palavra? Quem criou o mundo foi Deus, não foi? Paulo diz isso. Paulo diz isso. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Paulo disse que foi Deus quem criou os mundos. Mas João disse que foi Jesus. São João 1, verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Vê? Aí João disse, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Amém? Paulo diz que os mundos foram criados por Deus. E aqui João está dizendo, foi Jesus quem fez. Amém. Amém, irmão? Isso é poder, isso é revelação. Não importa se o câncer aqui, se aqui não tem manifestação, se não tem morto ressuscitando, se não tem surdo ouvindo, se não tem... Olha, irmão, o importante é a revelação. É a revelação. É a revelação. A Bíblia diz que os sinais seguem aqueles que creem. Correto, irmão? Segue aqueles que creem. Mas se nós vir aqui, atrás de um sinal, só de um sinal, nós somos os mais miseráveis, disse Paulo. Nós não queremos estar atrás de sinais. Os sinais cremos, os sinais Deus faz. Deus faz. Os sinais acompanham a palavra. Desde que a palavra desde que nós estejamos em compasso com a palavra. Amém, irmão? Obrigado. Vejam bem, nesta última era, não é nem para Deus e nem para você. Não é para Deus estar na frente e nem você atrás. Nós temos que andar lado a lado com a palavra. Amém, irmão? Lado a lado com a palavra. Deus está lá na frente e eu cá atrás. Não. Nessa era, não. Nós temos que andar lado a lado com a palavra. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado. Muito obrigado. Nos despedimos nesta hora, no nome do Senhor Jesus, confiando que o Senhor fará o restante para nós, Pai, o que nós necessitamos. Se o Senhor nos prometeu, é porque a palavra é a verdade. Se tem alguém aqui precisando de cura, vai ser curado no nome do Senhor Jesus Cristo. Se tem alguém aqui precisando de libertação, já está libertado em nome de Jesus Cristo. Se tem alguém sentindo alguma enfermidade, o Senhor Jesus Cristo já levou sobre si essas enfermidades. É a palavra de Deus quem disse. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, por equilibrar nossa mente concernente à revelação. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até amanhã, se o Senhor Deus assim nos permitir. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe, irmão.